Afinal de contas, Bolsonaro é ou não é um traidor? Porque bolsonaristas, apoiadores fanáticos de Bolsonaro, estão em polvorosa, estão decepcionados, estão criando memes, estão revoltados com o Bolsonaro. Afinal de contas, Bolsonaro deu um abraço hétero num membro do STF eleito, colocado pelo Lula, pelo PT. Então agora, Bolsonaro talvez seja até inclusive um comunista disfarçado. Porque afinal de contas, a doença do bolsonarismo é isto. Bolsonaro não é um sujeito de convicções. Vide a sua trajetória política, partidária, sujeito que muda de partido como muda de camisa. Bolsonaro é uma biruta. É aquele instrumento onde indica o vento. Onde o vento soprar, o Bolsonaro vai. Portanto, o Bolsonaro, ele é um traidor, sim. Para você que achou que Bolsonaro era convicto do seu antipetismo. O antipetismo do Bolsonaro é um antipetismo de ocasião. Porque quando Lula estava em alta, Bolsonaro estava com Lula. Inclusive há vídeos, e eu acho que tem até um vídeo postado aqui no canal, um vídeo desse, onde o Bolsonaro chama, inclusive, os companheiros do PCdoB. Portanto, o Bolsonaro, ele vai onde o vento sopra. E ele achou um filão muito interessante, o filão do antipetismo. Eu repito e digo, eu sou um sujeito crítico ao PT, à cúpula do PT, ao Lula, em algumas questões. Eu não estou dizendo a base do PT, mas há uma crítica a algumas figuras centrais do PT que eu faço e não vou deixar de não fazê-las sempre que eu achar necessário. Mas eu sempre disse o seguinte, eu não sou crítico ao Lula, mas eu não quero colocar qualquer coisa no lugar do Lula. E aí é esse o antipetismo do bolsonarismo. Eles colocam qualquer coisa menos o PT. E se o que eles colocarem lá fizer algumas coisas iguais, eles vão sempre relativizar. Por quê? Porque é assim. Porque não há proposta, há ódio, há rancor, há interesses escusos, enfim. Claro que sim, e sem juízos de valor, claro que Bolsonaro é um traidor. Bolsonaro é um traidor da pátria, já faz referência a outra bandeira. Bolsonaro está entregando patrimônio público. Mas isso não move a indignação dos bolsonaristas. Por quê? Porque os bolsonaristas são aqueles sujeitos das causas menores e inferiores. Eles não se preocupam com o patrimônio público sendo entregue do jeito que está sendo entregue no desgoverno Bolsonaro. Eles se preocupam com o abraço ao Toffoli, que deve ser criticado sim, que a reunião deve ser criticada e tudo mais, está certo. Mas vejam e reparem bem no que a gente vai dizer aqui. Eles são daqueles que se preocupam com as minúcias, mas não olham um todo. É isto, é esse o resultado da eleição de um despreparado. Mas de um despreparado que tem um certo carisma e que pegou lá na raiz de uma carência de um povo desiludido. Tudo que vivemos é fruto do chamado estelionato eleitoral. O estelionato eleitoral do Bolsonaro é menos importante do que o estelionato eleitoral de seus antecessores. Porque o estelionato eleitoral de Bolsonaro se elegeu sem propor nada. O pior é aqueles que propuseram alguma coisa, que disseram ser a corrente da esperança e chegam lá e não fazem aquilo que tem que ser feito. Portanto, o fruto de tudo isto que estamos vivendo, agora é fruto de tudo isso que nós estamos vivendo, daqueles que estavam pelo poder. E aí, gente, a crítica não pode sair em direção à direita. Ela também tem que vir em relação a nós de esquerda. Ou nós nos autocritiquemos e coloquemos essa crítica para fora, para a população, ou seremos o mais do mesmo. Aqueles que adoram apontar o dedo para os outros, mas que esquecem os seus atos.
Ou nós apontamos os nossos erros e refazemos eles, ou então estaremos fadados a algo que não é bom para rigorosamente ninguém. É isto.